Tem alguns estudos, inclusive, que relacionam, né, a atividade desse músculo com dores nas costas, ou seja, a inatividade, a falta de resposta adequada deste músculo com a presença de lombalgia, por exemplo, né? Olá! Hoje eu vou complementar um pouco das informações que eu fiz no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre o assoalho pélvico, a importância dele, onde ele se localiza, e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das relações do assoalho pélvico. Ou seja, esse assoalho pélvico, como eu falei para vocês, ele está na pelve, que é uma região que comunica membros superiores com membros inferiores. Então ele não está lá sozinho, ele tem algumas estruturas que se comunicam diretamente com ele, né? Hoje eu vou trazer dois grupos de estruturas que se comunicam com o assoalho pélvico e que, portanto, são muito importantes quando a gente pensa em reabilitação, em ginástica feminina, porque se elas se comunicam com o assoalho pélvico, os nossos exercícios têm que pensar nessas estruturas também. A primeira estrutura é a parede abdominal, tá? Então, quando eu falo em parede abdominal, eu falo em alguns músculos que estão aí nessa parede abdominal e que são importantes. Um deles, eu gosto muito, eu considero um dos mais importantes, eu falo para as minhas alunas e para as minhas pacientes que é a nossa cinta natural, tá? Se a gente for pensar no abdômen em camadas, tem alguns estudos, inclusive, que relacionam, né, a atividade desse músculo com dores nas costas, ou seja, a inatividade, a falta de resposta adequada deste músculo com a presença de lombalgia, por exemplo, né? Este músculo, essa cinta, ela é a camada mais profunda, mais relacionada com as vísceras. E ela tem meio que essa função de cinta, de manter os nossos órgãos no lugar, vamos dizer assim, né? Então, nos dias de hoje, que a gente tem uma vida sedentária, a gente engorda, a gente fica relaxado, essa cinta tá meio inativa, né? E a gente tem que fazer com que essa cinta volte a trabalhar. E esse músculo se chama transverso do abdômen. Então, ele é a camada mais profunda, ele não tem muita relação com o movimento, mas sim com estabilização. Então, a presença dele nos ajuda a manter uma postura adequada durante os movimentos, por exemplo. Então, ele é um músculo postural, estabilizador e que tem relações profundas com o assoalho pélvico. Tem estudos de eletromiografia que mostram que quando eu peço para a pessoa fazer uma ativação do assoalho pélvico, ela ativa também o transverso e vice-versa, mostrando que essa relação existe mesmo, tá? Eu tenho uma figura aqui, ó, eu não sei se vocês vão entender, mas que eu acho que vai ajudar a entender quem que é esse transverso do abdômen, tá? Então essa figura aqui é uma pessoa cortada, tá? No meio, não tem nenhuma víscera aqui dentro, tiraram, a gente tá só vendo a parte óssea, né? Os músculos e aqui um pouco de nervos e vasos, né? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é a coluna, tá? Então aqui é a parte posterior e aqui é a parte anterior do tronco. O transverso do abdômen, aqui essa figura ela mostra as camadas dos músculos que a gente tem aqui no tronco, tá? E se vocês forem ver as camadas, ó, a camada mais profunda que estaria mais perto aqui das vísceras e que tem esse formato aqui, ó, enlaçando aqui o tronco, é o transverso do abdômen, tá? Então lembrem-se que vocês têm uma cinta natural. Pode ser que ela esteja aí meio esquecida, né? Aí, ainda falando de abdômen, a gente tem músculos que são mais relacionados ao movimento. Então, a gente tem músculos que têm um sentido mais oblíquo, por causa desse sentido das fibras, né, delas estarem mais obliquamente dispostas, esses músculos chamam, o nome deles é oblíquo interno e oblíquo externo do abdômen. Eles estão mais relacionados a movimentos de inclinação, rotação de tronco, tá? E aí, mais na frente, a gente tem um músculo chamado reto do abdômen, o reto abdominal. E ele chama reto porque ele tem a configuração dele é longitudinal, né? As fibras de cima para baixo aqui. Quando a gente contrai esse músculo, a gente faz flexão anterior de tronco, né? Então, se eu vou pegar alguma coisa no chão e eu faço este movimento, é o reto abdominal que está trabalhando. Ou quando eu estou na academia, que eu faço aqueles exercícios, eu estou exercitando principalmente o músculo reto do abdominal. É aquele que tem os gominhos, né? Os six-packs. Então, o reto e os oblíquos, eles são músculos mais de movimento, e o transverso, que tem essa conexão bem grande com o assoalho pélvico, ele é um músculo mais estabilizador. Vou mostrar para vocês a figura dos
de movimento, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver este aqui, ó, é o reto. Vejam que ele vem daqui do tronco do osso externo e ele vai até o pubis lá embaixo. Pubis que é o osso da pelve, né? Então, ó a relação, né? Então o reto vem aqui, ó os gominhos, né? E aqui, ó, não, aqui deste lado, ó, deste lado a gente tem os oblíquos, tá vendo que as fibras são oblíquas, né? Então quando contrai, faz a inclinação ou a rotação do tronco. E, então lembrem-se que existe conexão desses músculos com a pelve, então a gente tem que pensar num trabalho abdominal em conjunto com assoalho pélvico, ou melhor, quando eu faço exercícios abdominais na academia, por exemplo, eu não posso esquecer que eles têm conexão com o assoalho pélvico. Então isso é uma dica e que a gente trabalha muito na ginástica feminina. Então os exercícios eles são feitos pensando nisso, a maneira como a gente faz, a gente pensa muito nisso. E aí eu queria falar de um outro músculo que tem relação com o assoalho pélvico, que é o diafragma respiratório, né? E o diafragma respiratório ele tem forma de cúpula, tá? Então a concavidade dele é virada para baixo, ao contrário do assoalho pélvico, que tem a concavidade virada para cima, o diafragma tá aqui, ó, tá? Então eles se relacionam. Quando eu inspiro, o meu diafragma se abaixa, minhas costelas se abrem e o meu pulmão enche de ar. Quando eu expiro, o meu diafragma se eleva, ajudando o ar a sair dos pulmões. O abdômen também trabalha neste movimento. Então, percebam que existem relações, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma figura bem bonita do diafragma, para vocês entenderem onde ele está localizado, tá? Então, aqui, ó, é uma caixa torácica. Eu tenho aqui uma caixa torácica, né? Então, esse aqui é o osso externo que fica ali na frente. Aqui as minhas costelas, tá? Eu tenho os músculos intercostais que eles fazem as costelas se afastarem e se fecharem a cada ciclo respiratório. E o nosso amigo diafragma, ó, aqui dá pra ver deste lado, ele tá dos dois lados, tá? Mas nessa figura, pelo corte, a gente consegue ver aqui, ó, essa cúpula, que é o músculo diafragma, tá? Então, vejam que existe uma relação da respiração com a musculatura do assoalho pélvico também. Então, quando eu faço exercícios de reabilitação ou exercícios da ginástica feminina, por exemplo, eu vou trabalhar o assoalho pélvico isoladamente? Em alguns momentos, sim, para a gente aprender. Mas na maior parte das vezes, esses exercícios vão ter que acontecer conectando essas regiões que têm essa comunicação tão importante com o assoalho pélvico. Tá bom? Então hoje eu queria que vocês entendessem que onde esses músculos estão e por que eles se comunicam com o assoalho pélvico. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais um pouquinho como isso acontece, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no próximo vídeo com mais explicações. Obrigada!